Programa Visão Espírita. O tema que desenvolveremos na noite de hoje vai girar com alguns apontamentos trazidos por Allan Kardec e os benfeitores espirituais em torno do egoísmo. E para isso nós gostaríamos já de antemão destacar uma frase de Agostinho de Hipona, quando diz: se o homem soubesse as vantagens de ser bom, seria homem de bem por egoísmo. A princípio, pode nos parecer que esta frase de Santo Agostinho tenha algo de incongruência, algo mesmo de incoerência, quando estabelece a ideia de que o homem poderia buscar a realização de ser bom por movimentos egoístas. É claro que ele vai ao cerne da questão, porque considera, assim como nós também já temos nos debruçado em estudos da mesma natureza, que se o egoísmo ainda é inerente à grande massa de criaturas humanas, por isso mesmo, buscar vantagens para si própria é um movimento não somente natural, mas coerente com o estado egocentrista em que essa criatura ainda se debate. Por isso mesmo, ao citar esta frase, busca estabelecer que, acima de tudo, o egoísta poderá, como provavelmente buscará, atender às suas demandas imediatas, a curto ou ainda a longo prazo, mas que essencialmente procurará estabelecer para si vantagens generalizadas. É verdade que o egoísmo, irmanado com o orgulho, tem sido ambos as grandes chagas da humanidade, impedindo os avanços morais significativos que todos anelamos. Também é verdade que, de igual modo, estas duas forças antagônicas ao altruísmo, à caridade, têm sido fortalecidas no decorrer do tempo, em virtude mesmo do nosso instinto de autopreservação. Chegou, entretanto, um momento para a criatura humana em que a ideia da coletividade se expande e que, naturalmente, em função disso mesmo, procura-se estabelecer uma nova ordem de relacionamento mútuo, onde o indivíduo começa a preocupar-se além de si mesmo para com os outros. Isso especialmente acentua-se como um legítimo movimento de crescimento da alma humana com a chegada de Jesus na Terra, é claro. Ele iria estabelecer novos códigos de posturas morais e éticas a serem adotados por todos aqueles que, abraçando-lhe os princípios, encontrariam ensejo íntimo em seguir-lhe os passos. Somos nós que hoje mais conscientizados e lúcidos, procuramos de alguma sorte compreender as lições de Jesus e assimilá-las intimamente. Entretanto, em função mesmo dessa chama ainda incipiente, ainda bruxuleante, somos muitas vezes sufocados por séculos e séculos de sombra, não raro impedindo-nos avanços mais significativos no campo do aprimoramento espiritual. Ainda assim, mais conscientizados,
Buscamos então nutrir as forças que já surgem dentro de nós, estas forças ascensionais, estas que buscam a construção das virtudes em nós mesmos. Em função disso, já identificamos algo de nossas próprias imperfeições, algo de nossas mazelas, procurando não somente conhecê-las, mas de alguma sorte dominá-las em nós mesmos. A luta principal, entretanto, tem sido muitas vezes feroz, sobretudo quando nos debatemos em conflito com os outros, negligenciando o imperativo do autoburilamento e da necessidade imediata de um olhar mais profundo ante as nossas próprias necessidades espirituais. É muito fácil, portanto, identificarmos as mazelas, as imperfeições, os limites e defeitos dos outros, sem muitas vezes cogitarmos aqueles outros igualmente agigantados dentro de nós. Este conjunto de hábitos que acabamos por fortalecer e estabelecer dentro de nós, por meio de condicionamentos muitas vezes atávicos, viciosos, perturbadores, impedem-nos de um olhar mais generoso, mais caridoso, tolerante e fraterno diante de uns e de outros. Nos tempos atuais, a nossa sociedade contemporânea tem se destacado no julgamento precipitado, na análise superficial e rasa diante das circunstâncias do mundo, fazendo com que prevaleça em nós aquilo que acreditamos, aquilo que defendemos, aquilo que cogitamos como sendo as diretrizes norteadoras de nossas próprias existências. Assim, muitas vezes, o excessivo apego às opiniões de qualquer natureza, às crenças dos mais variados matizes, enceguecem-nos de tal maneira que não nos vemos egoístas ou orgulhosos ou potencialmente limitados, porque essencialmente limitados são os outros. E por conta disso, vivemos inseridos nas nossas próprias bolhas, fazendo com que todos aqueles que nos circundam a jornada existencial e compartilham conosco determinados pensamentos são os mais próximos e, por conta disso, aqueles que devem ser defendidos, a começar por nós mesmos, é claro. Em contrapartida, aqueles outros que não comungam os menores dos nossos ideais ou pontos de vistas são invariavelmente considerados inimigos. Por serem adversários, devem ser de alguma forma eliminados. E hoje é muito fácil eliminar os nossos adversários. Basta um clique de mouse. A tecnologia, muitas vezes, tem nos dado a impressão de que o exercício fundamental da convivência com o chamado contraditório ou com aqueles que pensam diferentemente de nós pode ser mais ou menos experimentado em função da nossa, eu diria, permeabilidade em aceitar estas diferenças. Ser permeável a elas é, de alguma sorte, tolerá-las. E tolerar as diferenças, muitas vezes, de modo bastante dificultoso, fere os nossos interesses. E, por conta disso, fere-nos.
egoisticamente falando, é claro. A questão é essencialmente profunda e tem sido debatida por estudiosos inúmeros, mas especialmente Allan Kardec e os espíritos reveladores procuram, de igual modo, trazer algo da luz espiritual, a fim de clarear determinados entendimentos que nos facultem uma mudança de olhar, de interpretação, por conseguinte, de sentimento, para que a partir daí procedamos diferentemente, compreendendo-nos mutuamente, especialmente aceitando-nos. O poeta de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Mário Quintana, vai dizer: cada um pensa como pode. Se cada um pensa como pode, nas palavras do poeta, é imprescindível compreendermos que, no campo do pensamento, cada um de nós está situado num determinado degrau do conhecimento da vida, e que, em função disso mesmo, é preciso reconhecer que, periodicamente, estaremos, como que, em analogia à escada de Jacó, trafegando nos diversos degraus da escada ascensional que nos levará a Deus, ligando o céu, ligando a terra ao céu, evidentemente. A questão é muito relevante. E Kardec, especialmente preocupada com isso, sobretudo porque já orientado pelos espíritos reveladores de que, de fato, o egoísmo e o orgulho seriam os agentes impeditivos do crescimento moral do homem, Kardec questiona os espíritos reveladores na questão 913 do Livro dos Espíritos, perguntando: de todos os vícios existentes, qual é o mais radical? Ou ainda, qual é o pior vício que a criatura humana pode ter? A pergunta é significativa porque, num primeiro momento, Kardec procura estabelecer uma hierarquia de imperfeições humanas, inclusive perguntando se ela existe. Ora, dentre todos os vícios, qual seria o maior? Qual seria o mais difícil de ser extirpado do coração humano? Os espíritos afirmarão com segurança: já tivemos dito inúmeras vezes, o egoísmo é o maior de todos os vícios, porque eles aqui também se aproveitariam de uma reflexão proposta pelo mesmo Santo Agostinho, quando vai dizer que o orgulho é o pai de todos os vícios, porque é dele que se derivam todos os males. E aqui também os espíritos reveladores farão a mesma coisa. O egoísmo é o pai de todos os males da terra. Emmanuel vai afirmar, o benfeitor espiritual Emmanuel vai afirmar que o egoísmo é o filho primogênito do orgulho. Ora, se é então nessa hierarquia o egoísmo como a fonte principal das chagas humanas, é indiscutível o imperativo de extirpá-lo de alguma sorte, definitivamente, de nossas inclinações num primeiro momento, para que finalmente consigamos subtraí-lo de nós mesmos no suceder dos séculos que haverão de vir. E eu gostaria de trazer aqui também, nessa mesma questão de 913, um comentário muito significativo que os espíritos concluem essa questão. Dizem eles: quem quiser aproximar-se da perfeição moral, e vejamos, aqui é uma questão também muito significativa, porque se no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus haveria de afirmar
a respeito da nossa perfectibilidade, e onde ali mesmo ele nos motivaria, impulsionando-nos à construção dessa perfeição relativa, quando diz: sede, pois, vós outros perfeitos, quanto perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus assinalaria para todos nós o caráter progressivo e perfectível de cada um. Ora, se não somos perfeitos, obviamente, nós somos no mínimo perfectíveis. E tendo em nós a perfeição em potência, é preciso que saibamos potencializá-la verdadeiramente. Os espíritos então continuam respondendo a Kardec: quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, vejamos então, é possível experimentá-la de alguma sorte aqui e agora. E o espírita muitas vezes tem protelado as suas decisões transformadoras. Em função do conhecimento da reencarnação, muitas vezes nós, enfraquecidos ou desmotivados ante as adversidades e os obstáculos do mundo, afirmamos: eu vou deixar para a próxima. E nós muitas vezes, inconscientemente, estamos nutrindo o enfraquecimento da nossa vontade, da nossa coragem, protelando mais uma vez as decisões definitivas em torno da superação dos nossos desafios. Ora, é aqui e agora que reunimos os melhores recursos e potencialidades de superação dos lances da vida. Portanto, não haverá outro momento melhor senão este. E se já reunimos, portanto, as condições íntimas necessárias para a superação das adversidades que a vida tem nos apresentado, é porque igualmente já reunimos as melhores condições de superá-las e não protelá-las como temos feito indefinidamente por séculos e séculos. E continuam eles: já deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza, então, todas as outras qualidades. Se o Espírito Lacordaire, em o capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Orgulho e Humildade, afirmará que sem a humildade, todas as nossas supostas virtudes não passam de ilusão. E ele usa aqui uma metáfora belíssima, dizendo que sem a humildade é como se nós nos vestíssemos de alva túnica a fim de cobrirmos as chagas purulentas do corpo. Ora, se então a humildade seria a mãe de todas as virtudes, porque sem ela igualmente a verdadeira justiça, o verdadeiro amor e a verdadeira caridade não se manifesta, o egoísmo evidente, em contrapartida, irmanado com o orgulho, continuam sendo os agentes neutralizadores das nossas virtudes. Por isso mesmo, se de um lado Allan Kardec perguntará aos espíritos reveladores sobre o pior dos vícios nesta questão 913, ele, em questões anteriores, na de número 893, perguntará qual é a mais meritória de todas as virtudes. O cuidado do codificador é extraordinário, porque se de um lado ele identifica a raiz de nossas mazelas, no outro ele identifica a sementeira de nossas virtudes. Qual é, portanto, a virtude mais meritória?
A pergunta também é muito inteligente, porque novamente nos remete à indagação. Ora, será que haveria uma virtude melhor do que a outra? E os espíritos vão dizer que sim. Os espíritos responderão a Kardec, quando questionados. Sempre há virtude quando há o esforço legítimo do homem na superação de suas más tendências, de suas más inclinações. Continuam eles. Sempre haverá virtude, porque indica o esforço do homem no progresso da seara do bem. Aí sim eles vão complementar, mas se pudermos ressaltar, a virtude mais meritória de todas é aquela que se estabelece no sacrifício de si mesmo em benefício dos outros. A virtude mais meritória, portanto, eles concluem, a virtude mais meritória é aquela que se estabelece na mais legítima e desinteressada caridade. É exatamente isso que acaba por estabelecer os vínculos entre o vício mais radical e a virtude mais meritória. Vejamos o cuidado que Kardec tem e os espíritos também da mesma forma em sua resposta. Kardec tem um verdadeiro ensaio filosófico a respeito do orgulho e do egoísmo, publicado póstumamente na Revista Espírita de julho de 1869. Esse texto encontra-se, se os amigos quiserem mais facilmente estudá-lo, no capítulo 38 do livro Obras Póstumas, publicado, evidentemente, depois do desencarne de Allan Kardec. E aqui, especialmente, há um pequeno parágrafo que eu também destaquei, a fim de trazer mais alguns subsídios às nossas reflexões, e vou lê-lo para que os amigos também possam conhecê-lo adequadamente. Diz Allan Kardec, neste ensaio, neste texto filosófico, o orgulho e o egoísmo. Os homens não podem ser felizes, vejamos, os homens não podem ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Numa palavra, enquanto procurarem destruir-se uns aos outros. Ora, a benevolência para com todos, ela é inclusiva. Mas, como reportado aqui no início da nossa preleção, parece que devemos ser benevolentes com os nossos. Apenas com os nossos. Com todos, talvez, já seja exigir demais de nós. Ora, se eu só sou benevolente com os meus, de certo, experimentarei apenas e exclusivamente a benevolência daqueles que eu retribuo. Estando eu também alheio e excluído do universo do coletivo comum. Indulgência para com as faltas alheias. E a resposta dos espíritos aqui é muito específica. Ele não estipula, tampouco elenca um conjunto de experiências onde devemos ser mais ou menos indulgentes, ou mais ou menos benevolentes, ou perdoar nestas ou naquelas outras condições, não. Aqui é a generalidade que fortalece o movimento construtivo da criatura espiritual. Aqui é a benefício de todos. Aqui é a iniciativa realmente de eliminar este salve-se quem puder, este cada um por si e Deus por todos, achando que apenas e exclusivamente seria a figura paternal de Deus a cuidar das criaturas, e quanto a nós,
deveríamos apenas salvar a própria pele. Enquanto estivermos aqui, utilizando-nos destes ditos populares, destes sentimentos sectaristas, segregadores, excluindo e diferenciando-nos uns aos outros, nós não encontraremos ensejo para a semeadura do altruísmo. Se, portanto, as palavras de Santo Agostinho ecoarem mais intimamente em nós mesmos, se o homem conhecesse, se o homem soubesse as vantagens de ser bom, seria uma pessoa do bem por egoísmo. Se nós, de fato e verdadeiramente, soubéssemos apreciar com intimidade as conquistas da bondade em nós, e não digo nos outros, mas especialmente na nossa capacidade de distribuí-la aos outros. Porque quando Kardec questiona os espíritos superiores sobre a felicidade, ele vai perguntar: o que podemos entender como a felicidade na Terra? Os espíritos responderão: é a posse do necessário e a consciência tranquila. Ora, entendendo então que nós, e exclusivamente nós, podemos fazer o bem possível em favor de quem quer que seja, distribuindo sem esperar algo em troca, o que é um grande desafio, o que tem sido para nós um imenso desafio, porque invariavelmente a contabilidade do egoísta, ela não fecha. Porque a contabilidade do egoísta é aquela onde ele mais recebe e pouco dá. Da pessoa legitimamente generosa e abnegada e altruísta, ele dá sem esperar coisa alguma em troca. Há então, nesse caso, a necessidade de rever conceituações e de promover mudanças comportamentais, mudanças de entendimento que já nos facultem o exercício das pequeninas gentilezas cotidianas, do bem que cada um de nós pode fazer, e ainda assim, caso não tenhamos aí a menor expressão de agradecimento, façamos como Emmanuel nos sugere: depois de fazer o bem, não olhe para trás, siga até aparecer uma outra oportunidade. Pensemos nisso, portanto. E a fim de finalizarmos, eu queria trazer uma poesiazinha muito curtinha. Os convido à reflexão para o momento, portanto. O mundo em múltiplas crises, por muito apoio arrecade, é um barco na tempestade sob vasta escuridão. A bordo somente a fé não se alarma e nada teme, trazendo Jesus no leme, conduzindo a embarcação. Entre os viajores ansiosos surgem cruéis desavenças, discutem pessoas tensas quanto às rotas por buscar. Amigos ferem amigos, ignoram-se os parentes, todos parecem descrentes, sem coragem de esperar. Coriscos, sinistras luzes, rasgam a hora sombria, ruge em torno a ventania, fazem-se os homens pigmeus. Não há quem pense no outro, a multidão se atropela, clamando por bagatela, ninguém pergunta por Deus. Assim é a terra de hoje em transição desmedida, é a vida mudando a vida, buscando equilíbrio e paz. Sofres as farpas da sombra em tua própria vivência, usa a luz da paciência e com essa luz tu vencerás. Desejando que todos tenham uma semana de felizes oportunidades realizadoras, me despeço agradecendo a tolerância, a companhia e a amizade, o carinho de todos vocês. Muita paz, que Jesus os abençoe e até outra oportunidade, se Deus permitir.